Meus queridos amigos, quando é que será que a nossa bolsa de valores vai subir de verdade? Quando é que esse chove não molha, esse sobe não sobe acaba? E eu já vou te adiantar aqui, eu não consigo prever o futuro, eu não sou mãe de Ná, mas ninguém precisa ter bola de cristal para saber quando que isso vai acontecer e nesse vídeo eu vou te explicar exatamente que história é essa, do que eu estou falando. Se você quer saber quando que a nossa bolsa de valores vai realmente subir, fica comigo. Quem é de casa, deixa o like aqui no vídeo. E você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Badu Vieira para mais um vídeo do Valor em Ação. Se em algum momento desse vídeo aqui você perceber que valeu a pena você clicar para assistir esse conteúdo, aí você deixa o like e sinta-se convidado também desde já a se inscrever nesse canal. E a questão é, ninguém precisa ter bola de cristal, como eu falei, para saber quando a nossa bolsa de valores vai subir de verdade. E enquanto isso não acontece, a tendência é que a gente siga nesse loop sem fim, nesse sobe um pouquinho, cai muito, sobe um pouquinho, fica rico, fica pobre, num ano vai bem, no outro 0 a 0, nessa novela que a gente tem visto aí no Ibovespa há uns 3, 4 anos, ou até mais. Inclusive, muitos investidores já estão perdendo, já perderam a paciência, porque se a gente olhar os dados dos últimos 5 anos, por exemplo, a Bolsa Brasileira ela teve um retorno anual em dólar de menos 0,53%. É isso mesmo, é um retorno negativo. Enquanto a Bolsa Americana, o S&P 500, teve um retorno médio de 15,7% ao ano no mesmo período. Por isso, se você não tem parte da sua carteira dolarizada, não tem como você dizer que você investe de forma 100% racional. ETFs são instrumentos práticos e eficientes para você fazer isso, não tem desculpa nenhuma. E eu não sou de ficar fazendo essas comparações de períodos específicos para falar bem ou mal de um tipo de investimento, de um tipo de ativo, como muita gente faz aqui no YouTube. A galera te mostra ali um gráfico e fala, não invista em bolsa brasileira, não invista em fundo imobiliário, compre bolsa americana, olha essa comparação aqui e acabou, é isso que você tem que fazer. Então, só que essa galera não te mostra, por exemplo, que de 2001 até 2009, a Bolsa Brasileira teve um retorno anual de 21,6% em dólar, enquanto o S&P 500 entregou a rentabilidade pífia negativa de menos 0,1% ao ano. E é isso mesmo que você está ouvindo. A realidade foi essa de 2001 a 2008. Naquele tempo a gente não tinha canal de finanças igual tem hoje aqui no YouTube, mas será que essa galera ia dizer que o certo naquele momento era investir tudo no Brasil, que o Brasil era o país do futuro? Bom, se você for ver uns 15 anos atrás, até a capa da revista The Economist apontava o Brasil como uma economia muito promissora. A gente ia decolar, segundo eles. O problema é que o Brasil, na verdade, já tinha decolado de 2001 a 2009. A gente estava prestes a pousar novamente depois de um dos voos de galinhas mais longos da história do Brasil. Duas coisas foram fundamentais para que o Brasil tivesse esse destaque tão grande entre 2001 e 2009, em dólar. É a bolha das .com e o boom das commodities. O normal é exatamente isso. Tá? A gente vai ter períodos em que vamos ter um retorno muito bom aqui, enquanto lá fora talvez nem tanto, e o inverso também. Na verdade, o inverso é muito mais comum. Brasil sofrendo muito mais e os investimentos que você faz no exterior sofrendo menos volatilidade e trazendo um retorno até maior no longo prazo. O motivo que fez o Brasil ter esse retorno absurdo de 21,5% ao ano em dólar naquele período é justamente o motivo que pode fazer a nossa bolsa começar a andar agora em 2025, 2026, ou seja, quando for. Logo na primeira frase desse vídeo eu te falei que a bolsa de valores só vai andar quando isso acontecer e esse isso em questão, para você que está ansioso em saber, seria um novo ciclo de alta no preço das commodities. Por que isso acontece e quando será que a gente pode esperar um novo boom de crescimento da economia brasileira, um novo super ciclo das commodities? Será que tem
como a gente prevê esse tipo de coisa? Será que isso está próximo de acontecer de novo? Se a gente for olhar agora a lista das maiores empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira, você vai perceber que Petrobras representa mais de 12% do índice, a Vale representa mais de 13% do índice. E somando, apenas as duas você já tem um quarto de todo o índice. Isso sem falar de outras empresas como Gerdau, Suzano, JBS, Cosan, Klabin, SLC e outras, tá? Eu não vou citar o nome de todas aqui, porque aí o vídeo vai ficar muito repetitivo e muito chato. Mas enfim, fora isso, a gente tem os bancos também, que tem um peso muito considerável nesse índice. Então o resumo dessa ópera é que, por mais que tentem te dizer o contrário, não dá para esperar um forte resultado do Ibovespa, da nossa Bolsa de Valores, se as commodities não estiverem num bom momento, se o produtor de commodities não estiver ganhando muito dinheiro. Ao contrário do que você vai ver na mídia diariamente, não são os eventos políticos que regem a nossa economia. O verdadeiro motor do crescimento do Brasil é o preço das commodities e acabou. Pelo menos até esse momento e nos últimos anos e décadas. E eu estou falando de grãos, soja, milho, boi gordo, minério, petróleo, entre outros. Você olha o gráfico aí que correlaciona o nosso PIB com o índice CRB. O que é CRB? CRB é o índice Commodity Research Bureau. É um indicador dos mercados globais de commodities, que mede a direção do preço médio de vários setores produtores de commodities. Então, é aquela coisa, os políticos poderiam até ajudar a minimizar os efeitos dos nossos ciclos negativos e maximizar os efeitos positivos dos bons ciclos das commodities para que a gente dependesse menos, para a nossa economia depender menos depois. Mas não é isso que eles têm feito nos últimos 60 anos. Por isso que a tendência é que o Brasil siga se comportando do mesmo jeito. Eu não sei se isso aqui é uma notícia boa, na minha opinião não é uma notícia boa, mas pelo menos isso aqui te ajuda a perceber que o governo não vai impactar tanto nos seus investimentos, desde que você siga aportando e diversifique isso direito, pelo amor de Deus. Os governos eles podem até se esforçar para atrapalhar a nossa economia e conseguem fazer isso, mas quando as commodities estiverem em alta, o Brasil vai crescer. A nossa Bolsa de Valores não liga muito para essa polarização louca entre esquerda e direita. Na verdade, quem liga para isso são os brasileiros, é a gente que liga. E quem ganha dinheiro com isso é a mídia e os próprios políticos, e não investidores iniciantes, inocentes e inexperientes o suficiente para cair nessas narrativas idiotas. Nos últimos 60 anos, o mercado de ações brasileiro vem crescendo mesmo com conflitos globais, crises financeiras, recessões, e as ações sobem no longo prazo. As nossas ações sobem, a nossa bolsa sobe. Eu vou colocar na tela para você ver o desempenho da bolsa brasileira em dólar nas últimas décadas. E você vai ver que na média está subindo esse trem. E eu nem preciso te falar que nesses 60 anos a gente teve governo de direita, governo de esquerda, governo de centro, ditadura militar, governo de tudo que é jeito. Parte da queda do Ibovespa nesse ano tem muita relação com a queda da Vale, que já vem em mais de 21%, queda da Petrobras, mais de quase 5% de queda. Então fica muito difícil para a Bolsa brasileira te dar qualquer tipo de retorno que encha os olhos se mais de 25% de todo o Ibovespa está em queda. Principalmente no caso de uma queda significativa como é essa da Vale. E é claro, meus queridos, que existem outros motivos que colaboram para essa queda, mas a realidade é essa que eu estou te falando. Você tem alguns bancos dos nossos gigantes, que são outra fatia muito importante da nossa economia, que é o caso de Itaú, Banco do Brasil, que estão até num ótimo momento de resultados, diga-se de passagem, mas as ações também estão em queda esse ano. Eu nem vou falar aqui de Bradesco e Santander para não deixar a galera depressiva que investe nesses bancos. Mas não existe economia brasileira explodindo sem preço das commodities subindo.
uma coisa puxa a outra. Se o PIB cresce, as empresas vão gerar mais emprego, a renda das famílias cresce, elas consomem mais, as empresas investem de verdade. E eu estou falando aqui de formação bruta de capital fixo, o capital estrangeiro vem para o Brasil de uma forma mais legal, entendeu? De uma forma mais interessante. E a formação bruta de capital fixo é a conta que registra a ampliação da capacidade produtiva futura de uma economia por meio de investimentos correntes em ativos fixos, ou seja, bens produzidos que poderão ser usados em outros processos produtivos, entendeu? Por um tempo grande, sem serem consumidos nesses processos. Ou seja, ativos que vão durar e que vão ser usados para a produção. Imagina que você tem uma fábrica de biscoitos. Para você aumentar a sua produção, você vai lá precisar comprar máquinas, construir galpões, contratar gente, melhorar as suas instalações, investir em tecnologia, talvez. Tudo que você compra com o objetivo de produzir mais é formação bruta de capital fixo. É diferente. Quando você vê, o investidor estrangeiro colocou caminhões de dinheiro, bilhões na Bolsa de Valores, no mercado brasileiro. O investidor estrangeiro retirou bilhões do Brasil no mês de maio. Aí isso aqui é um dinheiro que vai e vem muito rápido, é o hot money. Mas o cara não constrói uma fábrica e depois ele leva isso embora para os Estados Unidos debaixo do braço. É diferente. É assim que um país cresce. Agora você deve estar pensando, o que faz os empresários quererem aumentar a produtividade? Presta atenção que aí você vai entender. Eles precisam estar acreditando que eles terão um aumento de demanda. E isso acontece quando o PIB cresce, como eu falei, as empresas precisam de gente, geram mais emprego, a renda da população cresce e o consumo cresce. Pelo menos a propensão marginal das pessoas a consumir, quando elas têm mais dinheiro, mais renda, cresce. E aí, se está faltando esses bens, os empresários pensam, olha, vamos investir para produzir mais, porque eu sei que eu vou conseguir vender para essa população. Eu vou vender essa produção para essa galera porque eles estão com dinheiro para gastar, é só a gente fazer aqui a nossa parte. E aqui no Brasil isso depende, mais uma vez, já devo ter falado essa palavra umas 30 vezes, das commodities. Eu, infelizmente, não faço ideia de quando teremos um novo boom, um novo super ciclo das commodities. Acredito que você também não tem essa resposta. Mas o principal grande motivo do sucesso econômico que o Brasil teve durante os governos do Lula, o 1 e o 2, foi justamente o ciclo das commodities, muito impulsionado pelo crescimento da China. Então o mundo inteiro ali naquela sede por globalização, querendo produção, alguém que fizesse isso barato, a China doida para crescer. E aí você olha o PIB do Brasil durante os 8 anos dos 2 primeiros mandatos do Lula, você vê que é uma série histórica de impressionar, por mais que não tenha sido nada demais quando você compara com outros emergentes que também têm suas economias baseadas em commodities. Mas de 2002 até 2011, o dólar ele teve uma forte queda, saindo de 3,89 para 1,56. Se a gente for considerar a inflação do dólar e do real, era como se o dólar em 2002 fosse o equivalente a 7,90 hoje e ele foi caindo até 2,27 em julho de 2011 no governo Dilma I já. A Bolsa Brasileira subiu mais de 20 vezes em dólar de 2002 a 2008. Então, a gente tem 16 anos já sem bater uma máxima histórica. Em maio de 2008, a nossa bolsa atingiu 44 mil pontos e de lá para cá se mantém ali abaixo dos 25 mil, 40% de queda desde então desse recorde. Aqui eu estou falando em dólar, obviamente, tá? Esquece esses 120 mil pontos que a gente tem hoje, estou falando aqui da bolsa em dólar. E agora você deve estar se perguntando, Badu, beleza, eu já entendi que esse tal desse ciclo das commodities foi o que vem salvando ali, o que salvou os investidores brasileiros nos anos 2000, mas e de agora em diante, de 2024 em diante? Vamos lá. As principais commodities que o Brasil exporta, você tem ali petróleo, minério de ferro, aço, celulose. Juntas, as empresas desse setor representam 40% do Ibovespa. Nos últimos 15 anos, o preço desses produtos não acompanhou
as outras bolsas, os outros mercados, o índice brasileiro em dólar vem ficando bem para trás se comparado com o de outros países, porque ele depende muito desses produtos. E se a gente for analisar isso mais a fundo, dá para ver que a bolsa brasileira ela está barata e que a gente pode ter uma nova máxima em breve, nos próximos anos, assim como ocorreu em outros momentos, quando a gente olha preço histórico mais longo. E antes que você diga, mas não, só maluco investe aqui no Brasil com um governo desse, eu já te falei, esquece o governo, para de se enganar. Tá? De acordo com os dados, você vai ver que até os Estados Unidos passaram por momentos de lateralização no seu mercado. O último foi justamente ao mesmo tempo em que a gente cresceu pra caramba. Nos anos 2000, você teve a crise das empresas de tecnologia, a bolha das .com, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos demorou para se recuperar, né, da explosão daquela bolha. E as commodities, né, dispararam, o Brasil voltou ali para o seu auge, ganhou dinheiro para caramba, o governo pôde fazer um monte de coisa que não está podendo fazer agora. E é por isso que desde então, o que aconteceu foi um aumento na oferta das commodities e os preços nunca mais explodiram, nunca mais passaram por uma forte valorização. Fora que a China, que era uma grande boca consumidora das commodities do mundo, também deu uma segurada, está fazendo o que a gente pode chamar de dieta low commodities, parece. Isso é um ponto que você que espera essa recuperação do Brasil, você precisa ficar ligado. O Brasil não depende só dele. Tá? Diferente do Brasil, a Bolsa dos Estados Unidos ela também vem subindo muito nos últimos anos, com as empresas de tecnologia também crescendo muito. Uma hora isso pode desacelerar de novo. Como eu falei, são ciclos. O maior desafio do Brasil é justamente que para um super ciclo de commodities acontecer novamente, a gente depende de alguns fatores. Você tem o crescimento acelerado da China, ele não vai se repetir no futuro. Nem mesmo aquela conjuntura que a gente tinha para que a China crescesse tanto, nem mesmo isso vai se repetir, na minha opinião. Aí você pensa, será que a Índia tem pique para crescer como a China cresceu e puxar esse novo super ciclo? A Índia é um país com um PIB muito alto e está ali entre as 5 maiores economias do mundo, só que ela tem problemas básicos de infraestrutura. E caso queira realmente crescer, como muitos esperam nas próximas décadas, a Índia é um país que vai precisar de investimentos pesados no setor imobiliário, transportes, energia, saneamento e tudo que você imaginar precisa. A gente está falando de uma população de quase 1,5 bilhão de pessoas, cuja maioria não tem acesso ao mínimo de dignidade necessária ali. Então, se um país como esse começa a atrair cada vez mais investimentos de fora, o mundo ele pode se beneficiar, produtores de commodities também. O problema é que, com a situação atual que a gente vê ali, dos juros altos, isso acaba sempre ficando para depois. A galera esconde o dinheiro. A gente está num momento de escassez de dinheiro no mundo. Não é fácil você se alavancar para investir, né? Levantar prédio, fábrica, aeroporto, tudo que for preciso com juros nesse patamar. Então aí você percebe como é que a coisa funciona e que o Brasil, mesmo que o Brasil não atraia diretamente esses investimentos, se um país como a Índia começa a crescer muito e atrair capital, a demanda pode subir para as commodities e o Brasil pode acabar se beneficiando e até mesmo atraindo investimentos. Então, uma hora ou outra, as coisas se acertam, nenhuma crise dura para sempre, do mesmo jeito que acontece também com os ciclos de crescimento. Crises vão e vêm, isso faz parte. E mesmo que a gente não tenha um novo boom das commodities como foi aquele, é perfeitamente possível que com os preços mais elevados por mais tempo, a nossa economia ela consiga voltar a crescer um pouco acima da média mundial por um tempo. Então, sim, se a Índia entrega esse crescimento, a gente pode ver um ciclo bacana para o preço das commodities, o Brasil pode se beneficiar, mas não dá para você ter certeza e confiar 100% nessa possibilidade. É por isso que o segredo nesses casos é que não tem segredo nenhum. Tudo que você precisa fazer para conseguir sobreviver a todos esses ciclos de mercado de paciência e de uma carteira realmente diversificada. Tá? Não é
recomendação nem nada, pô, mas pega aí IVVB11, cara. É um ETF negociado na nossa Bolsa de Valores. Você tem acesso às 500 maiores empresas lucrativas dos Estados Unidos com menos de R$350, 315, 317. Ano passado era menos, porque está subindo, enquanto a nossa Bolsa não. Então é muito simples você começar a fazer isso. Ainda mais que com ETF você não tem, precisa analisar as empresas ali, empresa por empresa, para você montar uma carteira, que é o que seria mais complicado. Então eu diria que o investidor brasileiro ele precisa ter paciência para aguentar esses períodos e entender que, gostando ou não, a nossa situação só vai melhorar para o que todo mundo espera por aqui quando a gente tiver um novo ciclo de commodities em alta. Enquanto isso não acontece, o mais provável é que o retorno entregue pelas ações brasileiras, pelo nosso índice principalmente, acabe ficando um pouquinho abaixo dos outros mercados. É claro, você não precisa investir diretamente em empresas de commodities. É por isso que eu falo, no Brasil, eu não acho legal investir, por exemplo, num ETF como o BOVA11, porque a nossa economia ela é muito dependente das commodities. Então, ou você investe diretamente nas suas empresas, ou você até pode investir no índice, mas diversifique a sua carteira. Tem um pouco de renda fixa, um pouco de ativos internacionais, porque realmente o nosso índice ele é um pouquinho volátil. E se eu pudesse te dar um conselho, eu diria que tem 3 coisas para você fazer para você investir bem. Primeiro, continue comprado ao longo dos ciclos, não venda na baixa, isso é a pior coisa que você pode fazer. Segundo, faça aportes regulares. E terceiro, não misture suas opiniões e convicções políticas com as suas decisões dos seus investimentos. Esse foi o vídeo de hoje, fico por aqui, te vejo na próxima, tamo junto, valeu!